A paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos amigos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, lhe abençoando, lhe capacitando para alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. Quero nesta oportunidade falar algo a respeito de um texto bíblico, um texto muito bem conhecido e que sempre nos ensina algo novo da parte do Senhor. Se encontra no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, verso 35 até o 41, é sobre Jesus apaziguando, a tempestade que se levanta no meio do mar, e Jesus apazigua aquela tempestade. Algumas coisas nós podemos, algumas lições nós podemos tirar aqui desse texto, dessa passagem, que servem para a nossa vida tanto espiritual, nossa vida espiritual, quanto para a nossa vida social, a nossa vida de trabalho, a nossa vida emocional, enfim. A palavra de Deus ela pode ser usada, ela deve ser usada não somente no seu sentido espiritual, mas também no sentido de uma vida social, uma vida em comunidade, enfim, nós podemos sim aplicar a vida e devemos aplicar a Bíblia na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Uma parte essa passagem ela me chama a atenção porque havia se estabelecido um objetivo e uma meta havia sido traçada, que era atravessar para o outro lado, que era chegar a um ponto já estabelecido, chegar a um propósito ou cumprir um propósito, chegar a um ponto em que se deseja, dentro de um objetivo, dentro de um planejamento, dentro de uma estratégia já elaborada. O que é muito interessante é que o que havia sido formulado, o que havia sido planejado, não aconteceu como se havia planejado. Nós observamos que eles estão no barco e estão atravessando para chegar ao outro lado. O objetivo era chegar ao outro lado. E no meio do caminho se levanta uma tempestade, algo que não se havia previsto, algo que não se estava pensando. Um acontecimento que não se havia planejado uma situação para aquilo. O que é interessante é que nós aprendemos que no meio da nossa trajetória haverá acontecimentos que nós não temos planejado. No meio da nossa caminhada haverá acontecimentos, situações que nós não estamos planejando e nem desejamos. Porque a tempestade ali estava fazendo com que o barco estava se enchendo de água. A qualquer momento aquele barco poderia afundar. É claro que eles estavam com Jesus ali e isso não aconteceu, como é o relato bíblico, mas poderia afundar se Jesus não estivesse ali. O que eu quero passar é que no meio da nossa trajetória, nós já temos estipulado a nossa trajetória, nós temos colocado objetivos, nós temos planejado, nós temos traçado metas, porém as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos planejamentos, muitas vezes eles não contam com mudança no meio da trajetória. E nós precisamos ter uma previsão daquilo que pode acontecer. Nós precisamos contar com imprevistos. E é no meio dessas situações, quando nós planejamos e contamos com situações que não estamos desejando que aconteça, mas que podem acontecer, nós precisamos estar preparados para isso.
E o que acontece quando nós, nessa nossa trajetória, desejando chegar ao objetivo, e nós nos deparamos com acontecimentos que não contamos e que nem esperamos, nós precisamos mudar a estratégia. Aqui Jesus repreende eles por não usarem a fé. Uma ferramenta que eles tinham, que Jesus havia dado para eles, e que eles poderiam, se Jesus repreender eles por não usar a fé, é porque se eles tivessem usado a fé, teria acontecido algo diferente, teria mudado a situação. Então, o que eu quero passar para os irmãos é que no meio da trajetória pode acontecer imprevistos, mas use ferramentas que você tem para que isso não venha, na verdade, te abater, te angustiar, te tirar do foco e do seu objetivo, que é atravessar para o outro lado, ou seja, continuar a caminhar, continuar com os planos, continuar com os objetivos. Não é um imprevisto que vai parar você, não é um imprevisto que vai parar você com os seus projetos e objetivos, com os seus sonhos. Mas pode acontecer coisas que venham querer atrapalhar. Use ferramentas, formule ou reformule as suas estratégias, tá? Pense sempre à frente, porque pode haver situações que você planejou, mas não planejou por completo, não avaliou situações que podem trazer uma diferença, trazer um impacto muito grande para aquilo que você tenha planejado. Então, reformule os seus planejamentos, reformule a sua estratégia e continue em frente. Em nome de Jesus.